Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Que alegria! Estamos aqui hoje no nosso dia de número 23 dos 100 dias que vão mudar a sua vida. Estamos chegando quase a um quarto desses 100 dias. E eu peço para que você não desista, não pare, mas continue perseverando na sua leitura. Se você ainda não é inscrito nesse canal, curta, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o pastor Rogério e estou aqui no nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Hoje a nossa leitura foi do livro de Mateus, capítulo 11, Levítico, capítulo 14 ao 18, Provérbios, do capítulo 26 ao capítulo de número 28. Hoje a palavra nos ensina 3 chamados importantíssimos para a nossa vida. Que descanso é para a restauração, santidade é para a proteção e sabedoria é para guardar o nosso caminho. Jesus nos chama para perto, Deus, ele nos chama para a pureza e a sabedoria nos mantém firmes na caminhada. A nossa leitura do livro de Mateus, capítulo 11, nos traz um convite para que nós possamos descansar cada dia mais em Jesus. Mateus 11 é um capítulo muito profundo, um capítulo onde nós vemos João Batista sendo preso, onde nós vemos João Batista começando a questionar, será que é esse mesmo ou há de vir outro? Como diz lá em Mateus capítulo 11, no versículo de número 3, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Lembrando que João Batista é aquele que dançou no ventre, quando Jesus estava no ventre de Maria e se aproximou da mãe de João Batista. E agora João Batista, que tinha uma convicção enorme, manda os discípulos dele perguntarem isso a Jesus. Isso nos mostra, meu irmão e minha irmã, que até homens fortes na fé passam por momentos de dúvidas. Até homens que vivem o sobrenatural tem momentos de dúvidas, momentos de não saber o que fazer. Mas Jesus, ele responde a João Batista de uma forma surpreendente, de uma forma maravilhosa, e não é com palavras. Jesus olha para aqueles homens e diz, os cegos vêm, os coxos andam, os enfermos são curados, e aí por diante. Jesus não responde somente com palavras, mas responde com atitude, responde com gestos. Jesus mostra para aqueles homens que era ele, aquele a quem João Batista deveria crer. E lá no final do livro de Mateus, capítulo 11, nós vemos uma declaração muito profunda de Jesus. Sabe, uma das declarações que eu vejo como uma das mais importantes para quem está perdido, para quem não sabe o que fazer da vida, para quem está desiludido com a vida que tem levado. É uma declaração de convite, é um convite a todos nós. E esse convite diz assim em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está convidando ninguém para uma religião. Jesus não está convidando ninguém ali somente por convidar. Mas Jesus ele está convidando para que venham a mim, venham a Ele, Para nós irmos a Ele, irmos a Jesus. E isso é muito importante. O primeiro passo que um cristão, que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ter, é o passo de ir para Jesus, de estar com Jesus. Sabe, muitas vezes nós confundimos isso com religião. O Senhor não nos convida para religiosidade. O Senhor nos convida para uma caminhada. O Senhor nos convida para um discipulado. O Senhor nos convida para uma mesa. Jesus está te convidando nesse dia. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O descanso que Jesus nos oferece não é um descanso que nós vamos ter ausência de problemas, mas é um descanso que nos trará paz interna. E no capítulo de número 11 ainda, no versículo 29, nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. O Jesus, ele não oprime, Jesus, ele não rejeita, mas Jesus, ele acolhe.
Ele acolhe aqueles que se achegam a ele, porque ele traz paz para a alma do cansado. Ele traz alívio para a alma do aflito. Ele traz alegria para aquele que está em triste. E ele traz paz para aquele que está em guerra. Somente Jesus pode tirar toda a nossa ansiedade, nosso medo, nossa depressão e a angústia da nossa vida. Por isso eu peço para você, aprenda a confiar nele e a viver o sobrenatural dele em nome de Jesus. Depois nós vamos continuar a leitura e nós fomos para Levítico, do capítulo 14 ao capítulo 18. Aqui nós vemos falando sobre purificação, nos mostrando que Deus ele se importa com pureza. Deus ele se importa com santidade. A lepra na Bíblia é símbolo de algo que contamina e se espalha. Deus ele não ignorava a contaminação. Pelo contrário, ele tratava a contaminação. Ele dava a estratégia de como tratar sobre a lepra, como se purificar da lepra. E em Levítico 16, ele então apresenta o dia da expiação. Levítico 16:30 diz: porque naquele dia se fará expiação por vós. Isso, meu irmão e minha irmã, aponta diretamente para Jesus. O que era feito anualmente com sacrifícios, Cristo fez de uma vez por todas na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Hoje quem nos purifica é Jesus. É o sangue de Jesus que purifica a nossa vida, a nossa alma. O sacrifício maior já foi feito, esse sacrifício tem nome e esse sacrifício é Jesus. E é muito importante você compreender e entender isso na sua vida. Sabe, o Senhor nos chama para a purificação, para sermos santos, para buscarmos a santidade, para vivermos uma vida regrada aos pés da cruz. E em Levítico 18 há um reforço ainda na mensagem que diz: não fareis segundo as obras. Sabe, nós não temos que fazer nada com as nossas mãos, mas nós temos que nos purificar para a grandiosa obra do Senhor. Deus está nos chamando, Deus está chamando o seu povo para ser um povo diferente, um povo que anda em santidade, um povo que entende que a santidade não é um peso, que a santidade não é difícil, mas que a santidade é o que nos protege, é o que nos garante uma vida eterna, é o que nos garante caminhar com Ele todos os dias. Sabe, meu irmão e minha irmã, a santidade não pode ser um fardo para você, tem que ser uma alegria no seu coração ser santo, tem que ser uma alegria no seu coração você buscar a santificação. Por isso se purifique, busque a presença do Senhor. Depois nós continuamos lendo e fomos para Provérbios, do 26 ao 28. E aqui em Provérbios, nesses versículos, nesses capítulos, nós vemos o Senhor falando sobre prudência, sobre integridade. Em Provérbios 26, Salomão nos alerta contra a insensatez do nosso coração. Em Provérbios 27, ele fala sobre relacionamento e caráter. E em Provérbios 28, ele traz uma declaração poderosa no versículo de número 13, dizendo: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Peça perdão, meu irmão. Não queira esconder as suas transgressões. Não esconda as tuas transgressões. Abra o teu coração. Peça perdão a Jesus. Peça perdão a quem você tem que pedir. E eu garanto, a Bíblia garante que a prosperidade virá sobre a tua casa. A prosperidade virá sobre a sua família. Isso é o evangelho do Antigo Testamento, que nos ensina sobre purificação, nos ensina sobre santidade, nos ensina sobre abrir mão daquilo que nos aflige, das nossas transgressões. Sabe, nós precisamos aprender sobre isso. Esconder as coisas nos adoece. Talvez você tenha escondendo um pecado a vida toda, isso tenha adoecido você. Mas o confessar cura. Confesse e você será curado. Confesse e a sua vida será transformada. A nossa vida começa com arrependimento. Para que a nossa vida continue sendo transformada, o arrependimento ele tem que ser sincero e genuíno.
Então, nessa leitura do dia 23, nós aprendemos que Jesus oferece um descanso verdadeiro para nós. Deus leva a santidade muito a sério. E confissão e integridade trazem misericórdia. Mateus está nos convidando a estar perto de Jesus. Levítico nos chama para uma vida de santidade, uma vida de pureza. E Provérbios nos chama para uma vida de integridade. Que você possa buscar isso no Senhor. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, essa vida nas tuas mãos. O Senhor venha, Pai amado, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, Deus querido, esse vídeo. Que o Senhor gere no coração dela, Pai amado, um desejo por estar perto do Senhor, para que ela descanse no Senhor. Um desejo pela santidade, pela pureza. Um desejo, Pai amado, por ter uma vida íntegra aos teus pés. Caminhar segundo o teu querer, caminhar segundo a tua vontade. Pai amado, abençoe essa pessoa. Cuide dessa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você chegou até aqui, vai lá nos comentários e escreva integridade. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E para nós encerrarmos o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar mais algumas palavras para vocês dizendo: Jesus, Ele não quer que você viva exausto, mas Ele quer que você viva leve. Santidade não é prisão, meu irmão e minha irmã. Santidade é libertação. Confissão não é vergonha. Confissão é onde começa a cura da sua alma. Esse foi o nosso dia 23 do desafio 100 dias que vão transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.